Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um quadro do Fisiortopedia Responde. E eu, Leandro Rocosawa, estou aqui para responder perguntas da nossa plataforma, aonde a gente consegue aqui, com mais calma, mais tempo, explicar um pouquinho melhor, porque eu sei que essas perguntas sempre são muito ricas e tem muito detalhe por trás que às vezes vocês não conseguem expressar e a gente também não consegue responder. Então eu espero que seja útil para vocês, lembrando que são as nossas turmas de pós-graduação lá do Censo e também da Star Cursos. Então, a primeira pergunta aqui é sobre mobilização articular, e isso é uma manobra muito interessante, que é: a mobilização articular pode ser realizada em todas as sessões quando o paciente responde de forma positiva? E essa pergunta ela acaba sendo muito interessante, a gente precisa lembrar dos princípios da terapia manual. Então, quando a gente chama de responder positivamente, a gente precisa lembrar que toda terapia manual precisa de uma resposta imediata, né? Então, lembrando que a resposta e os efeitos da terapia manual hoje, a gente não está mais tão apegado às técnicas em si, e sim à terapia manual ortopédica de uma forma mais generalizada, onde a gente entende que o mecanismo dele é mais neurofisiológico, entendendo também que tem efeitos periféricos e efeitos centrais. Então, nesse momento que a gente realiza uma terapia manual, o que a gente espera é que logo após a manobra, o paciente sinta um alívio também durante. Então, essa é uma parte que é extremamente importante, que não quer dizer que eu posso sair manipulando qualquer coisa a todo momento. E sim entender que eu preciso de uma linha de base e entender que após a sua manobra você precisa ter uma resposta positiva e se for em relação à função, é melhor ainda, tá? Então, quando a gente pensa se a gente pode ou não usar todas as sessões, a gente precisa entender qual que é o papel dessa terapia manual em todas as sessões realmente. E aí tem uma coisa muito interessante. Será que o paciente está atribuindo a melhora dele exclusivamente à tua questão manual? E isso antigamente a gente não necessariamente achava um problema. Mas vamos entender que hoje, pensando mais na autonomia do paciente e toda a independência que ele quer, hoje ele dependendo de um terapeuta para ter esse resultado, muitas vezes acaba sendo negativo. Então ele acaba sendo dependente da terapêutica se ele não entender que os efeitos, além da terapia manual, estão por outras intervenções. E muitas vezes, olha como que é engraçado, a gente às vezes se incomoda quando o paciente pede o choquinho no final da sessão, mas isso pode acontecer com a terapia manual também, se ela não for bem interpretada. E qual que é a parte mais interessante aí? A gente precisa focar na comunicação para saber explicar para o paciente o que está acontecendo dentro de cada estratégia terapêutica que você faz. Uma das coisas que o fisioterapeuta, a sessão de fisioterapia consiste, com todo respeito, é uma grande salada de intervenções e a gente não sabe o que está fazendo efeito para o quê. E a gente às vezes não se preocupa com isso. Isso é um grande problema. Se você fez 10 intervenções diferentes, muitas vezes a gente não sabe de quais dessas intervenções foram realmente eficazes e às vezes a sua principal estratégia é uma, mas o paciente considera outra. Então isso acaba sendo um processo muito complicado. E se a gente colocar de um modo prático, vou trazer uma experiência minha, quando eu comecei a trabalhar com as companhias de dança e principalmente no backstage, muitas vezes eu utilizava tudo que eu sabia de estratégia analgésica, entre elas terapia manual, diversos tipos, e eu tentava fazer o máximo para apagar aquele incêndio. Conforme eu fui amadurecendo clinicamente, entendendo um pouco melhor todos esses aspectos, eu comecei a tentar utilizar menos técnicas, menos ferramentas, porque aí eu realmente sabia o que funcionava ou deixava de funcionar. E o bailarino, nesse caso, né, o atleta ou o paciente, qualquer pessoa que estiver utilizando, não necessariamente ficava apegado a todo aquele ritual, né? Porque muitas vezes, quando você quer tirar uma intervenção ou outra, o cara fala, mas hoje não tem aquela outra parte, não tem aquilo. E a gente sabe que o paciente vai se acostumando e tentando entender tudo aquele ritualístico, né? Então, toda sessão ela é um ritual e a gente precisa entender que o paciente interpreta isso de alguma forma. Então aqui é muito bacana como a gente tenta explicar e melhorar essa capacidade de comunicação, acaba sendo extremamente relevante para o nosso paciente sair satisfeito e você como terapeuta entender qual que foi o real efeito de cada técnica que você fez, certo? Bom, vamos para a segunda pergunta aqui. Estou com um paciente com 3 semanas de cirurgia,
posso realizar a descarga de peso utilizando irradiação do PNF? Se sim, tenho que realizar com RoboFoot ou posso realizar sem ela? Então é uma pergunta do curso da Carol Lins e é uma pergunta muito importante. Eu vou tirar alguns detalhes específicos que não vêm ao caso agora, porque eu acho que uma das questões mais importantes dessa pergunta é a questão sobre a descarga de peso em qualquer pós-operatório. Essa pergunta acho que é o grande medo, né? Principalmente do paciente e principalmente do clínico para entender se ele não vai estragar a cirurgia. Então a gente precisa ter essa segurança. E eu entendo que eu também tinha muito medo de não estragar nenhuma cirurgia, dependendo da cirurgia eu tenho até hoje, obviamente. Mas uma das coisas mais interessantes que a gente aprendeu, e eu diria que eu aprendi isso muito mais pela parte da artroplastia de quadril, é entender uma informação que poucas pessoas eu já escutei falando. A força que é realizada para se manter o membro no ar, né, você manter uma isometria de flexão de quadril, joelho e de dorsiflexão, essa força ela é maior do que a força de eu só encostar o pé no solo. Se eu tenho essa descarga de peso, né, de forma muito precoce, dependendo dessa forma que eu fizer e proteger segurando no ar, eu estou dando mais carga para essa região. Então, se o seu medo é estresse, o não pisar também é estressante. E aí a gente tem um cuidado muito grande. E se a gente puxar isso para outras articulações, ela acaba chegando num ponto muito semelhante. Quer dizer que eu posso pisar para tudo? Não. Então a gente sabe que tem diversas situações que a gente faz o toque e a marcha proprioceptiva, que a gente chama, onde a gente sempre usa algumas analogias de pisar em ovos, né? Ou pisar em alguma coisa muito sensível, né? Eu sempre brinco e falo assim, ó, vou colocar minha mão aqui embaixo, você vai pisar, mas se você gostar de mim, você não vai soltar esse peso, tá? Então essa é uma carga interessante, onde tem a pressão, mas não tem a descarga de peso em si, certo? E essa é uma informação que é muito relevante porque muitas vezes muitas dores extras e diferentes começam a surgir nesse membro, na coluna também, simplesmente porque não tem esse alívio, esse respiro do membro operado. E isso não importa se eu estou falando de tornozelo, joelho, quadril, qualquer tipo de cirurgia, certo? Então eu sempre falo e brinco e falo assim, ó, quando eu vejo uma perna voando, entre aspas, não descarregando peso, ou tem alguém mal orientado, que é grande parte das vezes, ou tem uma fratura articular, que é uma das situações que a gente evita descarregar o peso e no máximo dos máximos essa carga proprioceptiva, certo? Então aqui é uma informação muito relevante e a gente sabe que vai variar, então aqui eu não vou colocar nenhuma regra geral, só estou colocando os pontos que a gente precisa pensar. Então você precisa pensar nos detalhes cirúrgicos operatórios, entender o que a literatura traz para literalmente sempre conversar com o médico. Lembrando, quem operou foi o médico. Se tiver alguma coisa diferente, a gente precisa entender. Então essa conversa, essa comunicação esclarecida com o médico e com o paciente, se puder ser junto melhor ainda, né, é sempre essencial para manter todo mundo seguro, tá? Então, essa é um detalhe que eu acho que ela é extremamente relevante porque a gente muitas vezes protege demais. E lembrar que o osso, ele precisa de carga, ele precisa de estímulo para gerar todo o processo de consolidação. Se eu proteger demais, eu continuo sensibilizando, fragilizando, entre aspas, aquele membro em si. Então aí tem um cuidado muito grande a ser tomado, tá? Vou dar um caso de uma outra condição muito diferente, aonde muitas vezes a gente atendia pacientes oncológicos. Então, como a cirurgia oncológica da ortopedia, né, ela acaba tendo diversas particularidades, ela é um grande, vou chamar aqui de à la carte, porque você tem que entender qual estrutura que foi acometida, aonde você pode substituir, não tem regra naquela parte da oncologia ortopédica. Muitas vezes existia um processo de excesso de proteção. E muitas vezes causava um caso de pseudoartrose por causa dessa ausência de carga, de descarga de peso, de estímulo na região. E nesse momento, muitas vezes, depois de alguns meses, a gente insistia com os médicos, conseguia estimular um pouquinho mais forte com o aval deles, para que tenha um mínimo de estímulo ou descarga de peso, e isso resultava positivamente. Lembrando, isso não é uma regra geral, mas de certa forma é muito importante pensar
como que essa estrutura é utilizada e tentar gerar o estímulo possível para essa região para literalmente começar a ter um processo de estimulante, né, para realmente aquela consolidação acontecer ou uma cicatrização, certo? Bom, então essas duas perguntas é que eu escolhi para a gente responder hoje. Espero que tenham ajudado vocês. São perguntas clínicas muito comuns e muito relevantes. E eu espero que vocês tenham gostado das respostas. E qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo. Então não esquece de curtir, compartilhar, mandar para todo mundo. E qualquer coisa é só chamar a gente. Um grande abraço. Valeu!